nome é Poliana Adriano, eu sou fundadora do nutriçãopaleo.com e hoje eu vim aqui com esse vídeo conversar um pouquinho sobre a minha experiência com a nutrição paleo. Porque uma nutricionista de 12 anos de profissão, começa a defender assim, com unhas e dentes esse estilo de vida paleolítico. Por quê, né? Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Por que a Poliana fala isso? Por que ela defende tanto isso? Por que ela tem tanto tempo que ela bate na mesma tecla, mesmo que às vezes existam muitas críticas e muita gente em cima dando contra, e muito profissional de saúde também falando que isso não tem nada a ver. Então, por quê? Então, essa minha experiência, eu vou tentar passar um pouquinho para você poder entender um pouquinho se eu fui capaz de abrir, de quebrar barreiras dentro de mim, na minha mente, do que me convenceram, do que tentaram me convencer na faculdade, ou enfim, nessa jornada toda minha como nutricionista, porque você também é capaz de romper essas barreiras suas internas e ver que tem um mundo muito mais verdadeiro, feliz e prazeroso pra gente. Bom, enfim, para quem realmente não me conhece, eu sou nutricionista há 12 anos que eu atuo em consultório, e eu sempre fui uma pessoa muito crítica, eu sempre fui uma pessoa que gosto sempre de ir mais além, né? Eu gosto de saber, eu tenho uma sede por conhecimento que é nato meu. Enfim, e eu sempre questionei muitas coisas. Então, se você me fala algo, para mim acreditar em você, realmente eu tenho que entender o porquê daquilo. Então, com esse meu questionamento, essa minha crítica, eu sempre fui mais além. Eu sempre busquei ir mais além. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia estar hoje na minha zona de conforto, no meu consultório, eu podia estar lá atendendo os meus pacientes, falando o que realmente eles querem que eu fale para ele, porque é uma coisa que é até impressionante. Tem paciente que senta na sua frente e ele sabe exatamente tudo que você vai falar para ele. Não, é sério. Ele senta assim, ele sabe que você vai passar para ele de manhã o pão integral, o queijo frescal, a ricota light, vai tirar todas as gorduras e as frituras, que você vai falar para ele comer de 3 em 3 horas, que você vai falar para 9 horas ele comer uma maçãzinha ou uma barrinha de cereal, 3 horas da tarde que ele não pode ficar a tarde inteira sem comer, porque senão ele chega de noite com muita fome e não pode comer muito à noite, enfim. Todas aquelas coisas que todo mundo sabe. Então, eu até às vezes falo assim, poxa, se você sabe tudo, por que você paga uma nutricionista para falar exatamente o que você quer? Então a pessoa chega, olha para mim e fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Então, eu sempre fui um pouco mais ousada, né? Eu sempre quis pegar o paciente, se ele sabe, por que ele não faz? Então, eu sempre questionei isso um pouco. Poxa, se fosse humanamente verdade isso que é passado, as pessoas fariam automaticamente. Seria bom, né? Se eu quisesse realmente seguir uma linha, né? Eu ia conseguir, eu ia me sentir bem, eu ia emagrecer, eu ia ter saúde, eu não ia ter problema. Era para ser assim, não é? Então, e não era. Então, quanto mais a pessoa tentava fazer o certo, porque ela já chegava na minha frente, já com N vezes ela já tinha tentado. Então, ela já tinha ido em outros profissionais, ela já tinha tentado várias vezes, por várias vezes, ser decepcionado. Enfim, ela estava muito pior do que se ela nunca tivesse tentado. Então, é isso que me agoniava, isso que me incomodava realmente. Bom, e aí foi passando o tempo, uma média de uns 6, 7 anos de profissão, é como se as coisas não fizessem mais sentido, né? Comecei a me questionar demais, e aí, do nada, eu conheci a nutrição funcional, e que me chamou muita atenção também, porque ali, pelo menos, eu comecei a entender, me abrir, que realmente o ser humano, ele tem que ouvir
ouvir o corpo dele. O nosso corpo dá tantos sinais, dá tantos sintomas, dá tanto alerta, dá tanta dica do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que deixar de fazer, do que é bom ou ruim pra gente. Pena que a gente não está treinado, a gente não sabe, a gente não tem mesmo o capricho ou uma dica para falar assim, ó, tenta entender o que você come que te faz mal, tenta entender o que te dá dor de cabeça, tenta entender o que você faz que causa esse seu problema. Então a gente não é muito levado a pensar assim, mas é assim que tem que ser. Então me abriu muito a minha mente, foi uma experiência muito grande, eu cresci muito como nutricionista, eu cresci muito como ser humano. E só que começou a me incomodar também de novo quando eu comecei a perceber que faltava mais alguma coisa. As pessoas tentavam, as pessoas melhoravam, ficavam realmente muito bem quando elas tiravam alguns alimentos que faziam mal para ela e que é comprovado cientificamente que esses alimentos, infelizmente, não é para o ser humano. Então, se não é para mim, por que tem que ser para você? Então, lógico que existe a individualidade, lógico que existe o meu organismo que tem um detalhe diferente do seu, porque também não é esse exagero de diferença que as pessoas falam, não, né? Um alimento humano é um alimento humano, para a minha espécie humana, e um alimento que pode ser saudável, sim, saudável para quem, que isso é uma questão também que a gente tem que encarar e entender, porque aqui ninguém está falando que um alimento tem pouco nutriente ou muito nutriente, ou enfim, não, ele realmente é para mim, o meu organismo está adaptado a ele. Então esses questionamentos sempre ficavam um pouco ocultos dentro de mim, com uma baita de uma interrogação. E de uns 2 anos e meio para cá, começou esse incômodo, sempre muito mais forte, e eu sempre em busca, sempre parece que cai. Não sei se é porque quando a gente está em busca de algo, a gente consegue ver quando acontece aquela mensagem, aquele toque, a gente enxerga melhor. Quando a gente não está muito em busca, parece que passa meio despercebido. Acho que é isso que acontece talvez com os outros profissionais de saúde. Talvez isso que acontece com as outras pessoas que não querem ou porque acham que está bom do jeito que está. Elas não se incomodam, de ver que estão com sinais, que estão com sintomas ruins, que um profissional que está vendo que os pacientes deles estão voltando com as mesmas queixas, com os mesmos questionamentos. Então a pessoa já está naquele nível onde ela não se incomoda muito. E eu sempre me incomodei muito com isso. O paciente que falava que fazia exatamente o que eu pedia para ele fazer, que eu sugeria para ele fazer, e ele via melhora num ponto, mas não via no outro, eu falei, não, eu errei, tá? Tem alguma coisa errada, porque é para melhorar tudo, você tem que ser perfeito. Eu sempre bati nessa tecla. Eu não acredito que a gente tenha uma doença determinada, uma genética já direcionada a um problema. Eu não acredito que eu tenho que seguir um caminho para realmente cair aqui, não. Eu escolho o meu caminho, eu faço o meu caminho com o conhecimento que eu tenho. Então, se eu tenho conhecimento para escolher um caminho melhor, eu com certeza vou ter um resultado muito melhor. Então, é isso que sempre me estimulou, isso que sempre me direcionou, é isso que sempre me direciona. Então, quando eu descobri a nutrição paleolítica, eu comecei a ler. Não, gente, é uma coisa que não tem condições. Eu vou dar até uma dica. Um profissional de saúde ou uma pessoa que não quer mudar a vida dele, não leia, desliga esse vídeo, nem chegue perto do site do Dr. José Carlos Souto, por favor, não passe perto. Não adianta, porque quando você ser humano, principalmente você profissional de saúde, ler, ouvir uma verdade, uma ciência, não tem como mais você continuar do mesmo jeito. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu me deparei com essa verdade humana, com essa verdade da genética humana, do que a gente realmente precisa, do que realmente a gente tem que fazer para a gente ter saúde, para a gente ter desempenho físico, mental e emocional, não tem como mais negligenciar, não tem como mais você continuar falando, fazendo, agindo da mesma forma.
Realmente foi isso que aconteceu comigo. E é isso que acontece com a vida das pessoas que se deparam com isso. Isso é uma coisa indiscutível. Se você não quer, não comece. Se você realmente sabe aonde você quer, está diferente do que você tem hoje, continua no vídeo, continue explorando esse espaço, continue buscando a verdade. E eu vou ser muito sincera de coração. A nutrição paleolítica, a nutrição que o ser humano evoluiu, a nutrição aonde o ser humano deu certo, é a nutrição que a gente precisa levar para a nossa vida. Não tem outro estilo de vida, não tem outro caminho. Se eu escolher a saúde, se eu escolher um peso perfeito, se eu escolher tudo aonde um ser humano é capaz de atingir, se eu quiser isso, eu tenho que pegar o caminho que me leve a isso. Não tem outro caminho, não tem. Você vai quebrar a sua cara todas as vezes que você buscar alguma coisa que não é verdade humana. Não tem jeito. Existem verdades na vida que são absolutas, indiscutíveis. As leis do universo é uma verdade, são verdades absolutas. Se eu, Poliana, quiser ver, ou analisar, ou discutir que, por exemplo, a lei da gravidade não é a lei da gravidade, ou que ela tem um furozinho, ou que ela tem um detalhe que a gente não sabe, quem vai perder o tempo de vida, quem vai perder o tempo de estudo, quem vai perder, e aliás, quem vai cair toda vez que tentar lutar contra uma lei tão poderosa e tão absoluta, sou eu, exclusivamente eu. Então, uma dica, hein? A pessoa que quer saúde, abre de uma vez por todas a mente, encara, leia, procure se informar sobre esse estilo de vida humano, tenta se organizar da melhor forma, leva para a sua vida, testa isso e vê. Não tem como, não tem como. Eu não acredito que uma pessoa se propõe a fazer isso e não veja benefício. Nunca vi, não acredito que tenha. A pessoa pode sim começar esse estilo de vida, começar a ter esse conhecimento, dependendo do estado, como ela está, o que ela sente, como agredido está o seu intestino. Ela pode sim ter problemas iniciais. Se ela persistir, se ela for bem orientada, bem conduzida, se ela quiser, realmente se ela persistir, ela vai chegar num nível ótimo, porque ela merece, porque ela persistiu. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Todas as pessoas que se propuseram, que persistiram, que entenderam, que pegaram essa verdade e levaram ela a seu favor, com certeza ficaram e vão ficar muito bem. Não tem outro jeito. Eu, Poliana, não acredito em outro estilo, a não ser esse estilo, onde o ser humano por bilhões de anos acertou, deu certo, não tinha doença, não tinha problema. Então, se hoje o ser humano está dando errado, está tendo problema de obesidade, está tendo problema de doença autoimune, está tendo problema de todos os pontinhos dele, né? Tem especialistas hoje do dedo da mão ao dedo do pé, ao fio do cabelo, enfim. A medicina hoje, os profissionais de saúde repartiram o ser humano em pedaços, tratam os seus pedaços. Isso não é verdade, isso não faz sentido, isso nunca deu tão errado. Então, quando eu pego a pessoa que está na minha frente, quando eu pego a pessoa e cuido da pessoa humana que ela é, de todos os seus pontos importantes, não tem nada dentro do ser humano, não tem nada, nenhum pedacinho dele que não seja importante, que não faça uma diferença. Esse negócio de tira isso, põe aquilo, corta isso e faz isso, não dá certo. São intervenções que estão acabando com a saúde humana. Vamos tentar entender, abrir a nossa mente, começar a sacudir mesmo a gente e pegar essa verdade e cuidar da gente. Assume a sua vida de volta, cuida dela, pega ela, cuida
Escuta o que o seu corpo tem para falar para você, cuida dele, ele é o seu melhor médico, ele com certeza é o seu melhor nutricionista. Pega a sua vida de volta, cuida dela, ela merece ser cuidada, você merece ser cuidado. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim, para todas as pessoas que querem, almejam e merecem saúde. Enfim, tudo de bom para você, um grande, forte abraço e até os próximos vídeos.